tivemos aí, cara, essa já é a quarta desistência do Flamengo após uma opinião contrária da torcida, da opinião pública, né? Flamengo, olha só, a primeira, Flamengo modifica planejamento e desiste de negociar Lohan na janela. Isso foi na janela passada. Flamengo desiste da contratação e cancela a viagem de Mickey Johnston ao Brasil. Flamengo desiste de liberar Vitor Hugo de graça e busca novo acordo com o Famalicão. E aí o Flamengo desiste agora do Matheus Gonçalves. Tudo isso tem em comum uma coisa, pressão da torcida, e o Flamengo não manteve os negócios. Que bom que a torcida está sendo voz, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Que isso continue acontecendo, não mostra firmeza nas decisões e mostra que estavam fazendo negócios, no mínimo, duvidosos, estranhos, né? Negócios que eram complicados. Olha só, o Flamengo, então, o Felipe já falou que queria a contratação do Mickey Johnston e o Flamengo acabou desistindo. A situação do Vitor Hugo, por exemplo, não tem proposta na mesa. A informação que eu tenho é que não tem proposta na mesa do Vitor Hugo, do Flamengo pelo Vitor Hugo. Teve o interesse do Famalicão, o Famalicão queria ficar com 50%, e é difícil conseguir outro formato, porque é um clube que tem muita entrada no mercado europeu, e principalmente portugueses, é uma porta de entrada. Então eles cobram esses 50% porque é uma porta de entrada. E não tem outras propostas na mesa. E aí você vai deixar o jogador no clube, e isso eu ouvi de fontes ligadas à diretoria, você vai deixar o jogador no clube sendo que o jogador não vai ser utilizado. Então vai fazer o quê? O interesse era colocar no mercado. Mas no mercado tem essas condições. Então o Flamengo está numa sinuca de bico com alguns jogadores. O caso do Matheus Gonçalves eu acho que é diferente, porque o Flamengo, o jogador que cai pela direita ali, o Gerson, já saiu. O Flamengo não tem, olha só, mas o Michael, o Cebolinha jogam mais pela esquerda e tal, mas não tão bem. Então você tem opções ali, você pode em algum momento precisar utilizar o Matheus Gonçalves, e o Matheus Gonçalves está voando na base. Então eu acho que o Matheus Gonçalves pode sim ser utilizado, ao contrário do Vitor Hugo. Eu realmente entendo que não seria utilizado, então o Flamengo precisaria encontrar um clube para ele. Mas com relação ao Matheus Gonçalves, não tinha porquê. E o Lohan também. O Flamengo está precisando de jogador que joga ali de meio atacante, o Flamengo está precisando. Então o Lohan pode também ter oportunidade no Flamengo. Só quero trazer aqui que a arbitragem está definida para Santos e Flamengo nesta quarta-feira. Tá? Então o jogo é às 20 horas na Vila Belmiro, partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro será o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistência. Cara, eu acho impressionante. Eu vou falar mais uma vez isso aqui. É impressionante. É impressionante. Aí pode parecer que a gente quer reclamar de tudo. O Flamengo está disputando a liderança agora com quem? Quando era com o Palmeiras, botavam a arbitragem nos jogos do Flamengo sempre da onde? São Paulo. O Flamengo está disputando agora a liderança com quem? Com o Cruzeiro. A arbitragem de onde? Minas Gerais. Não pode ser coincidência, cara. Não pode ser coincidência. Então, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistente, Guilherme Dias Camilo, Minas Gerais. Fernanda Andréa Gomes Antunes, Minas Gerais. Tá? E no VAR, o Caio Max Augusto Vieira, não conheço, de Goiânia. Mas, cara, os árbitros e os auxiliares de Minas Gerais. Eu fico tentando entender, será que é difícil? Tem tantos outros estados, escolhe justamente do estado do time que o Flamengo está brigando pela liderança, e isso vem acontecendo direto. Mas a gente vence contra tudo e contra todos, né? Impressionante, cara. Eu fico triste porque, cara, não é possível que não tenha como escolher do Nordeste, de qualquer outro lugar, né? Não é possível. Bem, olha só, a gente teve aí o Léo Ortiz, o Wesley, o Felipe Luiz sendo destaques do Diário Esporte da Espanha por suas atuações na Copa do Mundo de Clubes. O jornal pontuou que os três teriam vaga no futebol europeu, tá? E aí
falaram que eles brilharam aí na Copa do Mundo de Clubes, o Diário Esporte da Espanha, dizendo que já estão aí chamando a atenção do futebol europeu. O Wesley, que a gente sabe que o Flamengo recusou a proposta da Roma, né? 22 milhões, podendo chegar a 22 milhões, 20 mais 2 milhões por metas. O Filipe Luís, que a gente sabe que é ídolo lá em Madrid, né? Atlético de Madrid. E o Léo Ortiz, que a gente sabe que já tem todo mundo aí, já está todo mundo de olho aí no Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz já está chamando a atenção também pelas atuações aí do Flamengo, seleção brasileira. Então, elogios aí por parte do Diário, né? O Diário Esporte da Espanha. Olha, eu queria trazer aqui para vocês agora uma explicação dessa situação toda aí do Pedro, né? Tem algumas informações aí relevantes para trazer, uma apuração exclusiva que a gente fez aqui. Só vou trazer que o Coluna Monique Alves trouxe que o Pedro não se reuniu ainda com o Filipe Luís e a diretoria do Flamengo, tá? A conversa do atacante só aconteceu com o elenco, a portas fechadas, não teve conversa com o Filipe Luís. Teve sim aquela manifestação dele depois, né, reclamando, né, que foi exposto, né, a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa, comunicado do Pedro, falando que a forma que o técnico Filipe Luís falou dele foi acima do tom e desrespeitosa. Situação chata, né, e que a gente pode trazer aí de novidade com relação à situação toda envolvendo Pedro e Flamengo, é que tudo isso começou antes do final do ano passado, quando o presidente ainda era o Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol era o Marcos Braz. O que uma fonte ligada ao Pedro passou é que, inclusive falou assim, não é desculpa, mas foi prometida uma renovação para ele no começo do ano, porque eles não podiam renovar durante a eleição, porque durante a eleição tem a questão de não poder assumir certos gastos e tal, então eles deixaram tudo para o começo do ano e eles perderam a eleição. O BAP ganhou, trouxe o Boto e conversaram com o Pedro, ficaram de renovar na hora que achassem que era o momento, né? O fato do Pedro terminar o contrato em 2027, o Pedro ficou um pouco depois da fila. E isso incomodou o Pedro, porque ele tinha uma promessa da gestão anterior, do Braz e do Landim, de renovar após a eleição, após o novo ano. E o BAP e o Boto não honraram, na verdade, esse compromisso do Landim e do Braz, que não era deles, era do Landim e do Braz. E isso incomodou o Pedro. O Pedro, sem razão, porque ele recebe um alto salário, contrato de até 2027. O Felipe, a diretoria do Flamengo atual não tem nada a ver com isso. O Pedro confundiu as bolas e quando o Felipe diz que antes já não estava bem nos treinos, né? Tanto que não jogou, nem entrou contra o Bayern. Mas aí, logo após a Copa do Mundo de Clubes, quando aqueles prints vazam, ele diz que isso é que motivou toda essa revolta, essa situação toda, essa desmotivação dele. A verdade é que a situação do Pedro está muito estranha e a gente espera que ele se motive, que ele volte a treinar, volte a buscar o seu espaço. E como o Felipe falou, não precisa me abraçar, não precisa ser amigo, contanto que seja profissional. E se estiver bem, será relacionado, vai jogar e terá a oportunidade de mostrar o seu futebol e ir para a Copa do Mundo. Agora, a questão é, tudo começou no final do ano passado, quando foi prometida para ele uma renovação. Agora, não é motivo para ele fazer o que está fazendo. E não é motivo, né, para alimentar essa guerra com o técnico Filipe Luís, que está certo no meu entender, senão ele ia perder o grupo. Ele tinha que fazer o que fez, tinha que criticar, né, porque ele nada tem a ver com o compromisso, com a promessa da diretoria anterior. É isso, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia.
Quero convidar você a acompanhar nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Muito obrigado, um grande abraço, saudações rubro-negras. Só que é Flamengo. Valeu!